Todo-Poderoso, Santo de Israel, Pai querido e amado, estamos aqui, Senhor, na Tua presença e glorificamos o Teu nome. Queremos aqui, Senhor, pedir ao Senhor para se fazer presente no nosso meio e que o Senhor venha manifestar, Senhor, o Teu poder, que o Senhor venha se manifestar no nosso meio hoje de uma forma sobrenatural. Que neste momento, Senhor, nós clamamos a Ti e invocamos o Teu santo nome, pois a Tua palavra diz para nós clamarmos ao Senhor, que o Senhor irá nos responder. Neste momento, meu Senhor da glória, eu te peço, Pai, que o Senhor venha neutralizar toda a ação, Senhor, maligna, Senhor, que está atuando neste momento, para que a Tua igreja, para que o Teu povo, Senhor, não venha receber, Senhor, aquilo que sai, Pai, da Tua boca. Então, neste momento, eu te peço, se tem, Pai, em alguma região espiritual, algum demônio, Senhor, agindo, que ele venha ser repreendido agora em nome de Jesus e neutralizado agora toda a ação, Pai, em nome de Jesus. Neste momento, Senhor, nós te pedimos cobertura espiritual. Vem, Espírito Santo de Deus, revestir o Teu povo. Vem, Senhor, neste momento, revestir a Tua igreja. Vem, Espírito Santo de Deus, neste momento, Pai. Ah, Senhor, com a Tua mão poderosa, Senhor, nos cobrir, Senhor. Com a Tua mão poderosa, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, pelejar por nós. Que o Senhor agora, Pai, envie os Teus arcanjos, meu Senhor, para estar aqui, Senhor, conosco. Ah, Espírito Santo de Deus, e que o Senhor venha, Pai, está aqui conosco. Sinta-se à vontade para fazer o que bem te apraz. Sinta-se à vontade, Senhor, para fazer o que Tu queres, porque somos instrumentos, Pai, nas Tuas mãos e Tu manuseia da forma que Tu queres. Então, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, porque eu sei, Senhor, que o Teu nome, aleluia, será glorificado e que mais uma vez nós atentaremos para ouvir, Senhor, a Tua voz. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado para conosco. Obrigado, Senhor, aleluia, por falar os nossos corações e sempre nos responder, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Louvamos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. O Senhor falava ao meu coração, aleluia, que Ele é o Deus de milagres, que Ele é o Deus do sobrenatural, que Ele é o Deus da reviravolta. Muitas das vezes nós não entendemos o porquê Deus nos coloca em determinadas situações. Muitas das vezes nós não entendemos porque Deus nos permite, aleluia, entrar em determinados lugares. E muitas das vezes nós não entendemos o porquê a própria mão do Senhor nos coloca em determinadas situações. E o Senhor começava a falar comigo, aleluia, que tudo o que Ele faz é para o nome dEle ser glorificado. É para eu e você olhar para nós e saber que eu e você não podemos fazer. É para eu e você olhar para nós e saber que nós não temos o controle de nada e que tudo está no controle das mãos daquele que rege a nossa vida. E o Senhor está dizendo, ei, tudo está no controle das minhas mãos. O Senhor está dizendo, ei, aleluia, sou eu que estou movendo a situação. E tem situações que eu estou movendo para que você saiba que é eu que faço.
Quantas das vezes nós olhamos para o ambiente e dissemos, ali dá certo. Por quê? Porque o ambiente é favorável. E quantas das vezes nós condenamos o ambiente por causa daquilo que nós estamos vendo? E o Senhor, ele não trabalha com o ambiente. Porque nem sempre aquilo que é favorável aos nossos olhos é favorável para Deus. E nem sempre aquilo que é desfavorável para nós é desfavorável para Deus. E o Senhor está dizendo, eu trabalho de uma forma diferente. E eu vou trabalhar em situações de uma forma em que muitos não estão, aleluia, preparados para ver a forma e o agir que eu, aleluia, vou conduzir esta causa. O Espírito Santo de Deus está dizendo, vou eu conduzir. Aleluia, esta causa de uma forma diferente. Vou eu manusear esta situação de uma forma diferente. E todos saberão que eu não trabalho pela vista e nem pela lógica humana, mas que eu faço da minha forma e do meu jeito. Então você vai ver o agir de Deus dentro, aleluia, desta situação. E muitos que estão em volta de ti não compreenderão essa forma que Deus vai fazer. Mas, porém, entenderão que foi o Senhor. Porque o Senhor vai esclarecer muitas coisas. Porque se fosse para fazer de outra forma, aleluia, o Senhor até faria. Mas o nome dele não seria, aleluia, glorificado. Por isso que o Senhor deixou, aleluia, que as coisas começassem a ganhar outro rumo e outra direção. Porque ele deixou coisas sair do controle, aleluia, das tuas mãos. Para que ele assumisse o controle desta causa. Porque até então tu queria, comandar tudo. Tu queria manusear tudo. E tu queria fazer tudo da tua forma. Mas Deus está dizendo, vai ser do meu jeito. Porque do meu jeito saberão que eu sou o Senhor. Que estou fazendo, amém? A palavra do Senhor vai nos dizer, lá em Ezequiel 37, eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, que o Senhor, aleluia, leva o profeta em um ambiente, aleluia, totalmente, totalmente, aleluia, fora do contexto, aleluia, de vida. Aonde o Senhor coloca ele era em um vale de ossos que estava seco. Talvez você olhe para a sua situação e você se encontre dentro deste vale. Talvez você olhe para a situação e talvez você se encontre exatamente dentro desse cenário. Só que o que eu acho mais interessante é que o Senhor poderia ter levado o profeta para qualquer lugar. Mas o Senhor coloca ele dentro de um vale. O Senhor poderia ter levado o profeta para dentro de um jardim. O Senhor poderia ter levado o profeta para passear nas dimensões celestiais. Mas o Senhor levou o profeta e colocou ele, aleluia, no meio, aleluia, de um vale. Sabe por quê? Porque tem lugares que nós não entendemos porque Deus nos coloca lá. Tem lugares que nós não entendemos porque Deus nos permite entrar. Mas era justamente naquele lugar que Deus iria mostrar para o profeta que Deus era o Deus do vale. Aleluia. Que Deus era o Deus da situação. Sabe o que é que o Senhor me trouxe aqui para falar para você? O Senhor me trouxe assim, para dizer para você que Ele lhe colocou no meio desta situação,
Aleluia. Porque Ele tem uma obra com você. Deus lhe colocou no meio desta situação. Porque Ele vai levantar você. Para levantar quem está morto. O Senhor poderia ter levado sim o profeta Ezequiel para qualquer outro lugar. Mas o Senhor decidiu levar ele para um vale de ossos secos. Porque lá naquele vale ele ia ser instrumento. Lá naquele vale o Senhor iria usá-lo. Lá naquele vale, através do que Rebaser diribianahasé, do que iria sair da boca dele, o Senhor iria operar. E Deus está dizendo aqui, tem situações que eu te coloco para que tu venha ser instrumento meu. Tem situações que eu permito tu entrar para que tu sejas levantada. O Senhor está dizendo, ei, tu pensa que tu só vai fazer coisas pequenas? Tu pensa que tu só vai fazer coisinhas a qual tu consegue manusear? Coisinhas a qual tu consegue fazer com as tuas mãos? Tu vai fazer até aquilo que tu acha que tu não é capaz de fazer. Tu vai fazer até aquilo, ribiacébria, que tu acha que não tem capacidade. Mas quando eu escolho, que eu coloco dentro do ambiente, é porque eu, o Senhor, me responsabilizo. Ai, eu senti a presença poderosa do Senhor. Aleluia, e o seu Espírito me levou, aleluia, e me pôs no meio de um vale onde a terra era coberta de ossos secos. Aleluia, Deus muitas das vezes nos coloca em terra que nós não queremos estar. Deus muitas das vezes nos coloca em ambiente que nós não queremos estar, mas é para eu e você servir de instrumento para quem está precisando no momento. E sabe o que é que o Senhor está dizendo? Te prepara, porque tu serás um grande instrumento para muitos, aleluia, ossos secos. Tu serás tu serás instrumento para muitos que estão mortos. Tu serás instrumento para muitos que não têm mais esperança. Tu serás instrumento para muitos, aleluia, que não tem, aleluia, mais fé. Mas eu te coloco dentro do ambiente para que tu sirva de ferramenta. E muitas das vezes tu diz, eu não aguento, eu não suporto, eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Mas quando eu, aleluia, te mando fazer alguma coisa no meu nome, não é no teu nome, é no meu nome. E no meu nome tu pode todas as coisas, até aquilo que tu acha que tu não consegue. E calabras, erederebas. Porque tem situações que Deus nos coloca para nos provar. Tem situações que Deus deixa nós entrar para Ele, aleluia, fazer. E Ele manda te dizer, é nesse cenário que tu vai profetizar. E no meu nome eu vou estar lá para mudar a situação. Porque eu te pego pela mão e te faço passear em lugares que o teu pé não quer pisar. Mas eu farei tudo isso acontecer, porque eu tenho amor por você. E para tu entender que quando eu escolho, não é sobre ti, mas é sobre aquele que te escolheu. E faço você entender que todas as coisas sou eu quem mando, e ninguém, aleluia, vai esbarrar aquilo que eu já determinei para acontecer. E do outro lado eu te faço chegar. Te prepara, porque o novo vai acontecer. E aquilo que muitos não estão esperando eu vou fazer.
Eita, meu Deus. E a Bíblia vai nos dizer, Ezequiel 37, ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia ossos muitos, aleluia, muito mesmo, que estava completamente seco. Então o Senhor me disse, homem mortal, será que estes ossos podem ter vida de novo? Eu respondi, Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Muitas das vezes Deus, aleluia, nos coloca em situações, aleluia, e ali dentro da situação ele começa a perguntar coisas que para nós é difícil de responder. Ele pergunta ao profeta, só que antes dele fazer essa pergunta, a Bíblia vai dizer que ele faz o profeta andar por todos os lugares ali em volta daquele vale. E ali depois do profeta andar, aleluia, por todos os lugares em volta daquele vale, aí vem a pergunta, se acaso aqueles ossos, aleluia, poderia viver, se acaso, aleluia, aqueles ossos poderia voltar a ter vida. Tem coisas que acontecem, aleluia, na nossa vida que nem resposta nós temos, mas ali nós vemos que o Senhor faz a pergunta, mas, aleluia, o Senhor tem uma resposta. E ele diz, Senhor, eu não sei, só tu sabes. Ele estava dizendo assim, na minha visão, aleluia, na minha lógica, é claro que não. Mas o Senhor é o Todo-Poderoso. Então, se o Senhor quer que tenha, então tem. Se o Senhor quer que não tenha, não tem. Então, só tu sabes se vai ter ou não. Tem situações na nossa vida que muitas das vezes o Senhor deixa nós sem resposta e nós ficamos sem entender. Mas justamente o que Deus, aleluia, queria fazer era mostrar para ele que aquilo que era impossível, aleluia, para muitos, era possível para ele. Muita gente olha para você e diz, ei, aleluia, não tem mais como dar certo. Muita gente olha para você e diz, ei, não tem como mais acontecer. Mas quando Deus quer que aconteça, aleluia, ele faz acontecer. Quando Deus quer mudar o quadro, ele muda, e deixa nós sem explicação. E o Senhor falava comigo e dizia assim, o que eu vou fazer, eu vou deixar muitos sem explicação. O que eu vou fazer, eu vou deixar muitos sem resposta diante da grandeza do que eu operarei. Era impossível na visão humana, na lógica humana, algo acontecer, mas quando Deus quer que aconteça, ele faz acontecer para mostrar que ele ainda tem o controle daquilo que eu e você não temos. E sabe o que é que ele está dizendo? Ei, filha, aleluia, o controle pode ter saído da tua mão, o controle pode ter saído, mas está na minha mão. Você pode não estar entendendo porque eu te coloquei, mas quero te dizer que a situação eu mudarei. Ele não ia levar o profeta só para o profeta dar uma volta, não. Ele ia levar o profeta para que o profeta fosse instrumento e ao mesmo tempo o profeta fosse ministrado. Porque quando Deus faz algo, aleluia, na vida de alguém, através de nós, aleluia, aquela pessoa é ministrada, mas nós também somos ministrados. Aleluia. Aqui o Senhor iria usar ele para trazer vida onde não tinha, mas ao mesmo tempo Deus estava falando com ele, porque eu tenho certeza que ele recebeu, aleluia, uma palavra do Senhor, porque quando ele viu tudo aquilo ali,
ali, que na vista humana não tinha solução, Deus fazendo, ele entendeu que para Deus nada era impossível. Eu quero que você entenda algo da parte do Senhor. Todas as coisas são possíveis. Aleluia, para aquele que é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Aí sabe o que é que o Senhor manda? O Senhor manda ele profetizar. O Senhor diz assim: profetiza para esses ossos e diga a esses ossos secos que dê atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo, eu porei respiração dentro de vocês e farei viver de novo. Eu lhe darei tendões e músculos e o cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e o farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme ordem que havia recebido. Enquanto eu falava, ai, derebaço, enquanto eu falava, aleluia, eu ouvi um barulho, eram os ossos se juntando, uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. A Bíblia vai dizer que ele recebe a ordem, e ao receber a ordem, ele faz exatamente o que a ordem do Senhor, aleluia, o Senhor tinha mandado. E ali, quando ele atende a ordem do Senhor e faz conforme o Senhor ordena, as coisas começam a acontecer. Acontece barulho e o vale ali que estava sequíssimo começa a ter movimento. Quando nós recebemos ordem do Senhor e começamos a fazer o que Deus manda, aquilo que está parado começa a se movimentar. Deus está dizendo aqui para alguém: rebraçou, que manaiassé. Quando você obedecer a ordem, as coisas começarão a se mover. O vale estava parado, estava tudo sem vida, mas quando ele obedece a ordem e começa a profetizar naquela situação, ei, começa a mover, começa um barulho, e o Senhor diz: ei, aqui tem barulho hoje de milagre. Tem barulho de milagre hoje aqui. O Senhor manda dizer: eu estou visitando o vale hoje, ó. Ai, decaia sébria. O Senhor manda dizer: hoje tem vale que eu estou visitando. Hoje tem vale que vai ter barulho. Hoje tem vale que vai acontecer reboliço. Pode tu começar a escutar, aleluia, as coisas se movendo, de remasto, que meander, porque tô eu movendo coisas agora no mundo espiritual por causa de ti, ó. Tinha coisas que estavam sem movimento, estava assim tudo parado, ó. Ei, tu olhava para um lado e para o outro, de calabracé, e dizia assim: nada está acontecendo, nada está se movendo, parece que tudo está morto, parece que tudo está paralisado. Aí o Senhor diz assim: porque eu decidi te levantar dentro deste vale para tu ser instrumento. O profeta foi profeta dentro do vale dele. Deus está dizendo: tu vai ser levantada dentro do teu vale para ser profeta. O Senhor não levou o profeta para ele ficar de boca fechada. O Senhor não levou o profeta para ele andar pelo vale, dar uma voltinha e nada acontecer. O profeta foi levado porque Deus ia usar ele ali dentro. E Deus está dizendo: eu te coloquei aí dentro dessa situação porque tu que vai ser um instrumento. Te prepara, fica de pé e abre a tua boca, porque através da tua boca vou eu assim fazer. O Senhor diz: através da tua boca vou eu fazer, viu? Através da tua boca vou eu mudar. Através da tua boca, aquilo que está morto
morto vai ganhar vida. Tu disse, Deus, eu preciso que alguém venha aqui. E eu preciso que alguém seja usado para mim. Eu preciso, Senhor, aleluia, que o Senhor envie, Pai. Porque eu preciso de uma resposta. E eu preciso que essa situação, aleluia, seja mudada. Porque eu não aguento mais. Eu já orei, eu já busquei, eu já fiz o que tinha de fazer e nada aconteceu. Então levanta alguém, aleluia, para vir aqui e pegar na minha mão e fazer, Pai, aleluia, eu me recompor, eu ficar de pé novamente, porque eu tô no chão, mas eu não tô no chão porque eu pequei, não, eu tô no chão porque eu tô fraca espiritualmente, e é a única posição que eu consigo ficar é essa, e o Senhor tá dizendo, receba ânimo, receba força, receba ousadia, porque é você que vai se levantar hoje, você vai ficar de pé, e você vai andar dentro deste vale, profetizando, e eu, o Senhor, mudarei a situação através de ti. Corre para um lado, para o outro, chama gente, chama fulano, e vai atrás de palavra, e vem atrás de palavra, mas não libera uma palavra. Eita, e o Senhor está dizendo, ei, eu te levei dentro dessa situação, não foi para ficar de boca fechada. Eu não te levei dentro dessa situação para você ficar prostrada. Eu te levei nesta arabassore quebra, para esta situação, para você ser instrumento. E vou eu usar a tua boca. Vou eu usar a tua boca. E conforme tu vai liberando, ei, a luta é grande, né, para tu liberar? É porque eu vejo uma trava na tua língua, ó. Eu vejo como se fosse uma trava na tua língua, sabe, uma trava bem grande, porque nem força tu tem para abrir, nem força tu tem de que aleluia, para determinar, nem força tu tem, aleluia, para orar. Sabe por quê? Porque tu tem força para orar para os outros, tu tem força para entrar na guerra dos outros, tu tem força para dizer que na vida dos outros vai acontecer, tu tem força para dizer que na vida do outro vai mudar, mas quando se trata de ti, ó, trava de reme calabracé, não sabe pedir para ti, não sabe determinar para ti, não sabe, ai, de reme açore calabracé, orar por ti. Só que o Senhor está dizendo dentro deste vale que eu te coloquei, é a tua boca que eu vou usar. Libera a palavra agora da Racébria. Deus está dizendo, fica de pé aí, ó. O Senhor está dizendo, fica de pé aí, ó. E o Senhor está dizendo, começa a liberar. Libera a palavra e começa a profetizar. E diz assim, ei, ossos secos, o Senhor manda te dizer que tu ganharás vida, que aonde não florescia, que aonde não tinha esperança, que aonde não tinha condições de acontecer, o Senhor está determinando vai acontecer. Eu não sou um fracasso. Ei, Débora. Eu não sou um fracasso, porque é isso que tu tem ouvido, que tu é um fracasso. E o Senhor está dizendo, abre a tua boca aí e diz, eu não sou um fracasso. Abre a tua boca aí e diz aí, ei, eu não sou perda. Porque o inferno queria titular como perda. O inferno queria te, aleluia, rotular como perda. E o Senhor está dizendo, você não é perda não. Diga aí, eu não sou perda. Eu não sou fracasso, eu não sou projeto falido, eu sou investimento do céu. E quando se é investimento do céu, não tem, aleluia, fracasso, porque o céu não investe em projeto que vai fracassar. O inferno diz que você vai fracassar, sabe por quê? Porque ele não quer que você acredite naquilo que o céu, aleluia, liberou sobre a tua vida. E o Senhor está dizendo, eu acredito em você. Você não é projeto fracassado.
O Senhor manda dizer para ti aí, te prepara. É uma série de quemenerras. Porque o meu investimento na tua vida foi alto. O meu investimento na tua vida foi alto e o projeto é meu. E aquilo que muitos olham e despreza, aleluia, o Senhor está dizendo, aquilo que é desprezado pelo homem, aleluia, é acolhido e aprovado por mim. Aleluia, se fosse alguém que não fosse espiritual e visse esse vale, aleluia, de ossos secos, desprezaria. Se fosse alguém que não fosse espiritual e visse esse vale de ossos secos, aleluia, não investiria. Mas sabe por que o Senhor investiu no vale de ossos secos? Porque o Senhor sabia, aleluia, que o investimento que ele investiu não fracassaria. E porque tu acha que aquilo que foi investido em tu vai fracassar. E porque tu acha que aquilo que Deus investiu em tu não vai dar certo. Ei, ainda que muitos, aleluia, rejeite, ainda que muitos abandone, você, aleluia, alguém que Deus investiu e que Deus derramassou, aleluia, sustenta, porque o Senhor diz eu amo, porque o Senhor diz eu amo, e o que é mais extraordinário aqui é porque a Bíblia vai dizer que tudo volta para o lugar. E o Senhor está dizendo, ei, tudo vai voltar para o lugar. O interessante de tudo é que o braço de Maria foi para Maria. Um exemplo. Um braço de José foi para José. O braço de Ana foi para Ana. Por quê? Porque cada coisa Deus colocou no seu devido lugar. Tudo foi para a ordem certa. Tudo foi para o lugar certo. Porque as coisas de Deus são perfeitas. As coisas de Deus não têm erro. E o Senhor está dizendo, as minhas coisas são perfeitas, as minhas coisas não têm erro, e tudo vai para o seu devido lugar. Ei, camanerraço. E quero dizer para você, tem coisa que eu vou, aleluia, mexer, porque não está no lugar não. Tem coisa que botaram a mão e disseram, vamos colocar ali, porque ali é o lugar, e ali não era. E o Senhor não erra lugar não, viu? O Senhor não erra lugar não, viu? E o Senhor está dizendo, tudo que está fora do lugar vai para o seu devido lugar. Não coloque sua mão. O Senhor está dizendo, não queira dar o seu jeito, porque sou eu, Senhor, que vou fazer da minha forma. Aleluia. Começou o barulho. Começou a movimentação. Começou o reboliço dentro do vale. Te prepara porque vai ter movimentação. Ela é badarraço. Vai ter reboliço dentro dessa situação. Rebaxere calabarras. Tu vai ver o nome de Deus glorificado, porque tu vai se alegrar. O teu sorriso ficará igual lá em Salmo 126. Tu ficará como quem sonha. Tua boca vai se encher de riso. Um novo canto Deus colocará nela. Sabe o que é que o Senhor diz? Aleluia. A movimentação vai ser tão grande. Aleluia. E o Senhor diz, a movimentação vai ser tão grande do que Ele vai operar. Dentro dessa situação, aleluia, que muitos vão ficar assustados com o que Deus vai fazer. E não vão compreender. Tem pessoas que vai se questionar. Eu vejo agora como se fosse uma movimentação de folhas.
Sabe quando você vê um monte de folhas, aleluia, sendo passada? Eu vejo movimentações aqui com o nome de pessoas. Relabarde kemande Nehemia. Tava tudo parado. Tava tudo parado, tava tudo arquivado. Era como se nada tivesse acontecendo. Mas agora começou a se movimentar. O Senhor está dizendo, ei, a tua posição dentro dessa situação vai começar a fazer as coisas se movimentar. O que é que você quer que aconteça? Começa a profetizar o que você quer que aconteça. Abre a tua boca em voz alta. Porque porque, aleluia, o Senhor está aqui, e nós estamos numa atmosfera profética. De quema e alabraçurriemia e aliacaiastu quemandia. E o Senhor diz, abre a tua boca e começa a determinar em voz alta, de rebraçurecalabracé. Porque aquilo que tu determina em voz alta é como se fosse chaves, aleluia, sendo virada, de rebadarabaxere de calabarras. E o mundo espiritual, ó, se movimentando, rai de rebaixo. Quando ele abre a boca por ordem do Senhor, as coisas começam a acontecer. E o Senhor está dizendo, tem muito profeta de boca fechada. Tem muito profeta com a boca fechada. Tem muito profeta com a boca fechada. Riba da rabraço. Tá passando o vale, tá com a boca fechada. Tá passando o vale, tá com a boca trancada. Tá passando o vale, tá conformado com a situação e não tem sido profeta. Remanda rabraço. Arada. O Senhor está dizendo, chegou a hora, viu? Chegou a hora de tu aleluia. Hey, chegou a hora de profetizar. E de que minéria andere baço. Iri cabai deria dere barraço de quebra. Eremande nembiandere baço de baixo de barraço. Ande candere braço redere barraçure de calabras e o Senhor de rasto que me andere barras. Ele está dizendo ribaia ras. Quando de que me andere raço, tu entender que a tua boca tem poder. É minha de raço de que. Ai, deribia raça, tu nunca mais de keminende kemia ficará com ela fechada. Remiribica manerraço, porque muitas das vezes tu prefere ouvir o outro e crer no outro do que naquilo que sai da tua boca. Decade remidiridia deria da raça de que. Ai, de camana raça, mas se tu soubesse que a tua boca é uma chave, rimiaço que me ariande raça, aleluia, que vira, que destranca, que destrava, que abre de camande remia sorriha. Ah, se tu soubesse, e é minha tu já tinha aberto há muito tempo, diz o Senhor de Israel. E calabadarabaxarabadarabahas. Relabassure de calabanai. Ai, de Micaia, sério. O que eu acho mais interessante em Ezequiel 37, versículo 12, é que diz assim, por isso profetize para o meu povo e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas, aleluia, deles, e os tirarei para fora, e os levarei de volta à terra de Israel. Quantas das vezes nós sepultamos o que não é para ser sepultado? Quantas das vezes nós enterramos o que não é para ser enterrado? E o Senhor estava dizendo aqui, aleluia, que o Senhor iria abrir a sepultura, aleluia. E essa palavra, quando eu li, o Senhor falou comigo e disse que hoje Ele está abrindo sepultura. Hoje o Senhor me disse, eu estou abrindo sepultura.
Sepultura, aleluia, de sonhos. Sepulturas de projetos. Sepulturas, aleluia, de famílias, aleluia, que estavam acabadas. Sepulturas de sonhos. O Senhor está dizendo: aquilo que tu enterrou sem minha permissão, aquilo que tu enterrou que não era para ter enterrado, estou eu abrindo sepultura hoje. Estou, aleluia, trazendo à vida aquilo que já estava morto para ti há muito tempo. Porque tem coisas aqui que morreram na vida de pessoas. Tem coisas aqui que mataram. Aleluia. Tem coisas aqui que foram enterradas. Mas que hoje vai ser desenterrado. Tem sonhos aqui que o Senhor me diz que foi matado pelo homem. Tem sonhos aqui, aleluia, que foram enterrados pelo homem. E o Senhor está dizendo: sabe por que isso aconteceu? Porque você deu mais credibilidade à palavra do homem do que a minha promessa sobre a tua vida. Só que hoje eu estou abrindo sepultura, estou tirando o que é teu. Lá de dentro. Eu vejo Deus tirando. Lá de dentro. E eu vejo Deus entregando. Eu vejo como se fosse pergaminhos. Sabe aqueles papéis antigos enrolados? Que mesmo enterrado, a terra ali não conseguiu destruir. Porque aquilo que é projetado no coração de Deus, ninguém destrói. E o Senhor diz: tem muita coisa que foi projetada, aleluia, no céu e foi entregue. E por tu dar ouvido ao homem, tu enterrou. E tu disse ao Senhor: por muito tempo eu estava pedindo para Deus me devolver aquilo que eu tinha enterrado. E o Senhor está dizendo: estou eu te devolvendo hoje aqui. Estou eu tirando lá da sepultura, entregando de volta nas tuas mãos. Porque tu diz assim: nem eu sei mais como pegar, nem eu sei mais como tirar, nem eu sei mais como manusear. Já faz tanto tempo e o Senhor está dizendo: nesse trabalho aí você não vai ter não, eu vou tirar e eu vou lhe dar. Mas ai de ti se tu colocar de novo. Lá no lugar que eu tirei. Tu diz assim: mas será que eu vou dar conta? Tu diz assim: mas será que eu, aleluia, vou saber manusear? Mas será que ainda dá tempo, todos esses anos? E o Senhor está dizendo: se eu estou te entregando, aleluia, é porque o Senhor quer que você exerça. Se eu estou te entregando é porque eu tenho rapidez para cumprir. Ele manda calabra sérdia. E o Senhor manda dizer aqui para alguém: eu tenho rapidez para cumprir, viu? Eu tenho rapidez para cumprir este negócio. Deus diz assim: eu, o Senhor, farei cumprir muito rápido. O Senhor diz para ti, aleluia, que além daqueles que tu enterrou, tem outros que Ele está te dando na tua mão, que tu não pediu, mas Ele quer que tu cuide. Ele quer que tu cuide, porque vai ser, aleluia, implantado. E quando for implantado dentro do teu coração, porque já é gerado no céu,
Aí Deus vai implantar dentro do teu coração para que seja gerado em ti. Derreme calabras orederebas. Aí o Senhor diz assim, que Ele começará, aleluia, a dar rapidez e velocidade. Ei, me di que me nerraço. Tem todo o preparamento para que venha desenvolver e para que venha crescer. Só que o teu vai, aleluia, ter um desenvolvimento que será bem mais rápido do que o normal. Eu vou dizer algo que Deus está me revelando aqui agora. Quando eu engravidei da Axa, com 5 meses, eu comecei a entrar em trabalho de parto. Eu entrei em trabalho de parto com 6 meses. Axa eu entrei com 5. E o meu obstetra me deu um remédio para que o pulmão da criança ficasse maduro mais rápido. E o Senhor falava, aleluia, para mim, que Ele tem pressa em fazer na tua vida. E eu era obrigada a tomar, porque se a criança nascesse de 6 meses, ela tinha que ter ali um pulmãozinho mais forte para ficar na incubadora, né, na neonatal. Então eu comecei a tomar isso para o pulmão da criança começar a amadurecer. Isso aí acelerava o processo. Aquilo que era para acontecer naturalmente, não aconteceu. Foi o quê? Foi acelerado. Para que a criança, quando viesse ali nascer, ela tivesse a capacidade de sobreviver. E o Senhor me deu isso aqui agora. O Senhor diz aqui para pessoas que está acelerando. Aleluia. E Ele está dando algo a mais para que venha acontecer num tempo veloz. Mas quando isso acontece da parte do Senhor, aleluia, o Senhor cuida. Quando isso acontece da parte do Senhor, o Senhor acelera o processo para quê? Aleluia, para fazer nós viver aquilo que ia demorar um certo tempo. Aleluia, mas que nós venhamos viver. Aleluia, no tempo que Ele quer. Tem coisas que era para demorar a acontecer, mas Deus está acelerando. E eu via como se o Senhor, aleluia, Ele acelerasse várias etapas na vida de pessoas que estão aqui. E o Senhor dizia assim, ei, não derrame as ébria, não temas. O Senhor dizia assim, não se assuste. Aleluia. Porque quem está acelerando para que aconteça sou eu. O Senhor diz assim, quem está acelerando para que este processo venha acontecer antes do tempo sou eu. É eu que quero que aconteça antes do tempo determinado. Eu ali tomava um remédio para que o pulmãozinho da criança ficasse forte antes do tempo. Porque os médicos passavam. Só que o Senhor está dizendo, eu quero que aconteça antes do tempo que você calculou. E que os outros colocam uma expectativa. Porque vai ser no meu tempo. E aquilo que iria custar para você, estou eu acelerando para você viver. Muitos começam com 3, com 4, com 5. Porém, eu, Senhor, te farei começar com mais. Porque muitos estão perguntando como é que vai ser. Porque não acredita. Tu tá entendendo o que Deus está falando contigo. E o Senhor está dizendo, mas eu farei tu viver. E nesse processo que para muitos é vagaroso, para ti será, aleluia, rápido. Nesse processo que para muitos caminha passo a passo, para ti será, aleluia, um romper. Rompeu, aleluia, viveu. Rebaixei, calabrahas. O Espírito Santo de Deus manda dizer para ti, assim como uma flor que está desabrochando,
Tô eu, aleluia, fazendo você desabrochar. Ei, camar de remasso requedia. Eu tenho pressa para concluir a minha obra. O teu nome, eu estou movimentando dentro de situações que você disse, Senhor, eu não almejo, eu não quero. Aleluia. Só que o Senhor diz assim, mas é eu que quero. Tu diz, Senhor, mas eu não tenho desejo. E o Senhor diz, mas é o desejo do meu coração fazer. Pode o vaso contender com o moleiro? E farei assim, ó. Norte, sul, leste, oeste. E farei assim, ele, o profeta, foi colocado no meio, no centro, e o Senhor está dizendo assim, farei contigo, colocarei no centro, colocarei no meio. E no meio, vou eu operar. O Senhor está dizendo, eu tenho rapidez. Você acha que eu vou te colocar dentro de lugares que tu vai ficar no canto? Tu acha que eu vou te colocar dentro de lugares que tu vai ficar de lado? Não. Eu vou te colocar no meio. Porque é no meio, aleluia, que eu vou usar. É no meio, aonde você tem toda a visão. Da onde eu irei, aleluia, fazer você andar. Observa que o Senhor faz ele andar. E o Senhor diz assim, vou eu fazer tu andar. Porque te colocarei no meio. E no meio tu vai ter a visão total daquilo que eu quero que você veja. E no meio vai ser o centro de onde eu vou fazer te enxergar. Porque no meio não tem como, aleluia, não verem. No meio não tem como não enxergar. No meio não tem como dizer assim, eu não vi. Aí o Senhor diz assim, eu vou botar no meio, porque quem passar pra lá vai ver, quem passar pra cá vai ver, quem passar de lá pra cá vê, quem passar, aleluia, de canto vê, quem passar pelo meio vê. Não vai ter como dizer, eu não vi. É assim que me anda que eu vou fazer, mandar abaixo. Mas, Senhor, eu não quero, mas eu quero. Mas, Senhor, eu prefiro ficar aqui. Vai andar. Você acha que você está passando esse vale para você ficar parada? Você vai se movimentar, porque vale não é lugar de você ficar parada. Vale é lugar de você andar. E o Senhor está dizendo, todo vale que você está passando é porque a caminhada é longa. Que você está passando é porque, aleluia, a caminhada é longa. As malas pode fazer, faz bonita. É minha faz bonita de camanaia sébria. Ai, de minha só manda fazer até aquelas etiquetazinhas com o nome. Compra um negocinho pra colocar dentro pra tu saber pra onde é que ela vai. Caso extravie, derremaçu, que é minérria. E o Senhor diz ainda, compre boa. É minha só pra poder aguentar. Ela tá cheia Olha, eu vejo 10 passagens. Eu vejo 10 passagens. Mas essas 10 passagens não é para 10 pessoas diferentes, não. É para uma pessoa. São 10 cantos. Olha só. E o Senhor diz, eu não disse a tu que eu ia te colocar no meio? Abre o passaporte de que tem aqui no Brasil, mas também tem fora.
milagre se vive, não se explica. E tu viverás pra entender, Remica. E alabraste, mas como se eu não ai de que minha neiaço. Eu não sei nem pra onde ir, não tem convite de nada, guarda. E calabra pra xarabaxerederebias. Porque sou eu, o Senhor, que falo, que cumpro, que preparo. E me ande que é mania daí, ó, tô assinando papéis. E calabras, ei, ó, tô assinando papéis. Tem coisa que tá presa, mas que vai ser liberada. Eu já determinei no céu e tá sendo entregue agora. Ele me arrastou, que é minha narração. Tô colocando nas tuas mãos algo. E brique, me arrasto. E digo assim para ti, recebe. E a caias tu, que é minha derriadarabas. Porque o que eu coloco hoje, ribica, ai, de rassure calabra, eu, o Senhor, aleluia, coloco numa porção, ai, dobrada, eu vejo porção dobrada, ó, remaço, caiane, rembria, eita, filha, assim como tu pediste, tô eu colocando sobre ti porção dobrada, a oração, eita, remandecaiace, que tu orou dizendo, Senhor, eu quero porção dobrada, igual, aleluia, Eliseu pediu de Elias, estou eu, ó, remia sébria, ó, colocando um dia a sébria, aleluia, um manto de justiça te envolvendo neste mistério, e de que mini calamana a sébria, ai, e colocando sobre ti, ó, ai, deria na sébria um som, ó, um som te envolvendo, meu Deus. Ai, derebiadarabaço. Ó, o som te envolvendo. Decamanaria derebias. Eu vejo como se fosse um lençol branco. Aleluia. E eu vejo como se essa pessoa, ela fosse envolvida neste lençol. E o Senhor dizendo, tô eu, ó. Aleluia. Colocando sobre ela proteção, revestimento e unção dobrada. Porque a oração é a oração foi ouvida. A oração foi ouvida. Ó, eu agora, ó, de camande ramassure querebra xarabarabarrassore de quebra. Ó, eu agora, ó, eu tirando os teus pés, ó, remiassure que menine andarasse, porque parecia que estavam cravados na terra. E bibi ande remiasse, parecia que tu não andava, ó, e calabra xere de barrasse, parecia que tu dava passos, mas continuava no mesmo lugar. Ó, ricamande que minha narra sébria. Ó, eu ri, remassore que minha, te movimentando, ó, eu te movimentando dentro do valor. Rica Maria Barabaxere de barra sébria. O Senhor tá dizendo, recebe agora, olha aí, de camanaia séria de rebias. Recebe aí, ó, a movimentação. Ó, eu começando a tocar agora. Olha aí, eu tocando na tua voz. Porque até a tua voz vou mudar, ó, riabada rasébria. Até a tua voz vou mudar, ó, até a tua voz vou transformar, até o jeito de manusear as ferramentas. E remica, ai de remassurica. Muitos olharão, aleluia, e acharam, ai de mim, e acharam diferente. Muitos olharão, aleluia, e dizer o que foi que aconteceu. Ribica, maná. Mas hoje eu boto uma diferença sobre ti, e essa diferença será vista. Essa diferença será vista. Essa diferença será vista. Essa diferença será vista. Será vista. Não vai ser mais a mesma, não. Não vai ser mais o mesmo, não. Ei, de calamanara pra xarabadara. Agora de que minha narração colocarei em evidência. Agora colocarei em evidência, porque o que eu estava escondendo agora eu vou mostrar. Remandar sempre que colocarei em evidência. Tu vai estar em evidência. Por muito tempo Deus já foi dando só os pouquinhos. Só que agora não. O Senhor colocará em lugar de destaque, viu?
colocará em lugar de destaque. Ai, e me calabacebria, em lugar de evidência. Iricamaná, se prepara, aleluia, porque o lugar que Deus vai te colocar vai gerar cobiça em gente, vai gerar inveja, vai levar, vai gerar levante, perseguição, mas te preparei no secreto, lembra, aleluia, do urso, lembra do leão, no secreto eu te preparei para viver o momento em que eu te colocarei. Ai, decama. E amassurreia. Velocidade e aceleramento tô eu fazendo acontecer, diz o Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus! Até aqui o Senhor, aleluia, me entregou. Até aqui a mão do Senhor esteve sobre nós. Obrigado, Pai. Aleluia, Jesus. Que Deus vos abençoe.